Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Edson João Costa, presidente da ANEPS, Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no país, e do Sindaneps, sindicato patronal da categoria. Nós vamos falar um pouco sobre a organização que o setor tem sofrido e passado pelo momento, em especial a formalização do sindicato patronal, também sobre como o setor tem se comportado em relação à crise política e econômica do país e as perspectivas aí para 2018. Edson, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório. Não, o prazer é meu. Espero que a gente consiga aqui esclarecer algumas coisas sobre esse setor, que, olha, sinceramente, me preparando para essa pauta, eu percebi que tem pouca literatura, pouca coisa sobre o setor, né? E para a gente que representa o trabalhador, né, terceirizado da área, eu acredito que você hoje possa passar para a gente algumas novidades em relação, não sobre as empresas, mas o trabalhador também. Perfeitamente. Okay? Na realidade, a gente tem pouca informação sobre o setor, porque eu costumo brincar dizendo que o Banco Central atirou no que viu e acertou no que não viu. Quando eles resolveram, lá no final dos anos 90, né, a querer regulamentar esse negócio, aprimorar as resoluções em relação ao correspondente, talvez eles não esperassem que a coisa tomasse o vulto que tomou. Mas isso é uma convergência de vários fatores, né? Então você imagina que, eu costumo brincar e dizer o seguinte: nós somos hoje como os motoboys eram vistos lá atrás. Lembra que explodiu esse negócio de motoboy? Tinha milhares de motoboys na rua, não tinha regulação, não tinha nada, não tinha regra, era gente se batendo por todo canto, a sociedade meio revoltada. Exatamente. Com os motoboys, que na realidade depois todo mundo chegou à conclusão que eles são a nova versão, né, da parte de logística e entrega de documentos, são extremamente úteis, se integraram no processo todo, acabaram assumindo um papel vital. Exatamente. Você não pode hoje viver sem esse sistema de logística criado. O correspondente foi quase a mesma coisa, ou seja, a figura do correspondente ela é antiga, vem lá dos anos 60 e tal. Mas ela antes tinha uma função um pouco diferente, era o banco buscar representação em determinados lugares, onde não tinha, então tinha também muita representação cruzada entre os bancos, o banco era correspondente do outro e vice-versa. Bom, com o tempo, lá no final dos anos 90, ainda no tempo do CPMF, as empresas começaram a montar sistemas de pagamento para poder receber contas, fazer caixa internamente e fugir do CPMF, que depois foi coibido através de uma aprimoração. Aprimoraram a legislação, mas aí começou a surgir a atividade correspondente. Originalmente para grandes redes de supermercado, atacadistas, aqueles negócios todos, a gente podia pagar a conta nos lugares, a rede de lotéricos já começou a receber alguma coisa e aí foi indo correspondente. Quando veio em 2003, né, foi feita uma modificação na regulamentação do correspondente, mais uma vez, uma nova resolução, e aí então o correspondente tomou vulto no lado de recebimentos e pagamentos, né? Você começou a ter pequenas redes sendo formadas para receber contas em todo o país e não mais só as grandes redes de varejistas. De varejistas, né? E algumas empresas, e até mesmo empresas unifamiliares, começaram a surgir com o objetivo fim de trabalhar nesse negócio, recebendo por serviço, por transação e tudo mais. Começaram a também surgir algumas pessoas especializadas em montar redes de pequenos comércios. Você tem hoje empresas aí que integram 2.000, 3.000, 4.000 comerciantes embaixo dele e é todo um sistema de arrecadação e de recebimento. Perfeito. Então esse é o lado do correspondente que a gente fala que é o transacional, ou seja, que incrementa as transações. Esse lado cresceu tanto que hoje ele responde por mais de 50% de todas as transações de recebimento de conta e de pagamento no país. De pequenos pagamentos no país. E ao contrário do que a visão míope do regulador e de outros órgãos pensam,
a ideia de criar essa infraestrutura de arrecadação era para cobrir lugares remotos. E na cabeça desse povo, lugar remoto é lá no meio do rio Amazonas, uma aldeia indígena, coisa parecida. Só que o cara que regula de dentro do gabinete, que não põe o pé na rua, né, ele não tem a menor noção de como as coisas acontecem. E aí você tem lugar remoto, aqui em Vargem Grande, Paulista, onde você tem milhares de pessoas lá que não recebem um centavo. Sim. Né? Não tem como ter acesso a qualquer tipo de serviço. Então, a gente chegou à conclusão que o lugar remoto estava mais embaixo do nosso pé do que se imaginava. Do que se imaginava. Não é aquele lugar lá no meio do mato que tem 2 ou 3 pessoas. Você tem basicamente milhões de pessoas desassistidas de serviço financeiro nos grandes centros urbanos. Né? Se você, uma coisa que está aparecendo na televisão aí muito nos últimos dias, que é a favela da Rocinha. Sim. Lá existem várias lojinhas de correspondentes lá dentro. Você viu que quantos, acho que mora mais de 1 milhão de pessoas com certeza. naquela comunidade. É isso mesmo. E está sendo assistida por algum correspondente e tudo mais. Então esse é o vulto que a coisa tomou. Né? E o correspondente cresceu. E mesmo em 2003 houve uma modificação também na lei que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento. E aí explodiu um outro lado do correspondente, que é mais conhecido pelo negocial. É aquele que faz e vende e comercializa produtos financeiros para essa população. Edson, sobre essa questão das modalidades, né, que o correspondente vai, né, abraçando, isso vai acontecendo com o tempo? Ou seja, vai aumentando essa demanda? Eu acho que é isso. Isso é com o tempo? Isso vem evoluindo. Nós temos basicamente 2 modelos grandes de correspondente. O transacional, sim, que cuida do recebimento. Às vezes exerce até as duas, e o negocial, que cuida da venda de produtos financeiros. Tá. O principal produto financeiro, o que tomou mais foco na comercialização, foi o empréstimo consignado em folha de pagamento. Por quê? Porque isso é uma demanda de todo o setor público. Quase todos, aliás, hoje todos os órgãos públicos, seja de estadual, municipal ou federal, e ele tem acesso ao empréstimo consignado. Exatamente, né? Por isso essa grande demanda, Por isso né? essa grande demanda. E aí você vai olhar essa coisa toda e olha lá para o Banco Central, procura lá no Unicad, você vai ver que esse negócio tomou um vulto e um volume de pessoas que inimaginável. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje no mercado aproximadamente 600 mil bancários trabalhando. Já trabalhando nas empresas correspondentes, a gente estima no mínimo 1.200.000. Nós temos quantas empresas hoje no país? Olha, são 380 mil, se não me falha a memória, no Unicad do Banco Central. Só que a gente imagina que pessoas únicas sejam por volta de 180, 200 mil. Tá. Por quê? Para poder ter um certo aconchego tributário, porque a voracidade é muito grande, é muito comum que uma mesma pessoa constitua 2 ou 3 empresas para poder trabalhar dentro do Simples e assim por diante. Então você tem uma certa sobreposição de CNPJs em cima da mesma pessoa. Edson, dá pra gente falar do volume? Você falou de uma movimentação transacional aí de 50% no país, não é isso? Mais de 50%. Isso representa quanto em cifra? Olha, eu não saberia precisar o número de transações, mas eu diria o seguinte, por exemplo, significa dizer que quase de cada 100 contas de luz, 57, 60 são pagas no correspondente. Então, para ter uma ideia, todos os serviços que a gente chama de serviços essenciais, mais de 50%, próximo de 60% é pago na rede de correspondentes. E os bancos também não querem esse serviço. Esse serviço, né? Eles não querem, porque, na realidade, esse cliente, o Brasil não tem um sistema de recebimento e arrecadação desenvolvido. Ou seja, nos outros países é muito comum a pessoa pagar, mandar pelo correio, fazer... Aqui a gente colocou tudo em cima do sistema financeiro, que acabou assumindo um papel que não é dele. Que não é dele. Né?
E acaba tendo um custo. Por mais que você pague, ou que a companhia de energia ou de água remunere, o custo acaba sendo maior e não maior, compensa para esse setor, né? Porque a estrutura ficou cara. Né? A gente teve uma inflação nesse tipo de serviço, principalmente pela gestão equivocada dos sindicatos laborais. Uhum. E nisso, uma coisa que a gente conversei muito no começo com o Sindepres, com o Genival, que a gente gostaria que o nosso empregado fosse amparado por um sindicato menos político e mais de resultado, porque o nosso negócio é gerar emprego, né? E aí você fica em cima desse discurso fácil, né? Que não leva a nada, e o empregado é que sai prejudicado. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, trabalhando em banco, eu trabalhava numa empresa que tinha mais de 60 mil funcionários. Muito mais de 60 mil. Essa pressão toda de custo, feita excessivamente pelo lado do profissional, essa isonomia que não respeita a renda relativa, né? Um bancário que é caixa aqui, que tem um custo de vida infinitamente maior, recebe a mesma coisa que o bancário que é caixa lá em Garanhuns, que não tem esse custo infinitamente maior. Então você não pode remunerar bem esse porque aquele está ganhando muito e vice-versa. Então essa coisa toda é que causou uma série de distorções. E divergências, né? E por isso o banco abandonou de fato esse serviço, porque era uma coisa quase social. Mas aí tem outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Eu vou te interromper e a gente dá continuidade no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Ok. A gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto.